Olá, boa noite. Este é o programa Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia em destinos turísticos no interior de Alagoas. E nós vamos saber o que as prefeituras têm feito para contornar a perda de arrecadação nesse período aí de crise. Para falar sobre isso, eu converso com o prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira. O município é o segundo destino mais procurado de Alagoas, ficando atrás apenas da capital, Maceió. E deve ganhar nos próximos 2 anos um aeroporto orçado em 120 milhões de reais. Prefeito Fernando Sérgio Lira, boa noite e bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Boa noite os telespectadores da nossa TV Ponta Verde. De fato, nós estamos passando por uma situação complicada, de difícil administração, mas eu, que além de prefeito, sou médico. Então é preciso que a gente tente, Lauro, equilibrar essas situações. Dizia um tio meu, nem tanto nem tão pouco, para que a gente não sufoque definitivamente a economia, já com o número de desempregados, e pasme você, o Brasil hoje já tem 3 vezes mais pessoas abaixo da linha de pobreza do que há 6 meses atrás. É verdade. E também tomar os cuidados com o distanciamento social, a vacinação em massa, entendeu? E os protocolos sanitários adequados para que a gente possa, então, abrir um dos setores, como você tão bem falou, importantíssimo para o município de Maragogi, que é o setor de turismo. É verdade. O senhor, inclusive, adotou medidas restritivas no sentido até de Maragogi, todos sabemos que recebe muita gente do vizinho estado, Pernambuco. E quando Pernambuco estava ainda numa fase mais restritiva do que Alagoas, a intenção era, vou para Maragogi. Aí o senhor foi lá e disse, opa, pera, agora não é hora. É uma verdade. Inclusive, o turismo interno é muito forte. Isso. E, de fato, traz muita gente de lá, de Recife, de Caruaru, de Toritama, de Santa Cruz, enfim. Maragogi parece ser, de fato, a praia preferida desses pernambucanos. E Pernambuco estava em lockdown. Uhum. O governo daqui, nós estávamos na fase laranja, passou para vermelha. E isso há 1 semana antes da Semana Santa. Justamente. Eu calculei que teríamos uma invasão de pernambucanos ali no município de Maragogi, nas praias, na cidade, em Barra Grande, em São Bento, enfim. E tomamos as medidas restritivas com muita cautela, até para segurar o fluxo, porque sabíamos que na Semana Santa, mercê da queda de procura de hotéis e pousadas, nós teríamos um afluxo grande por parte de turistas, né, de pousadas e de hostels e de hotéis. E então nós tomamos essas medidas restritivas por conta do estado de Pernambuco estar em lockdown. Seguramos a barra, fomos mais restritivos do que o estado e acho que conseguimos um bom tento, porque 14 dias depois daquela fase é que se mede o impacto que tivemos naquela restrição. Já tivemos boas notícias citadas pelo próprio governador nesse novo decreto, que realmente beneficiou muito o município de Maragogi com relação à questão de hotéis, de receptivos, de bares. Então, é como eu disse a você, estamos regulando, né, a abertura da economia com a cautela para salvar vidas, que é o intento da gente com relação à questão da saúde pública no município. Uma decisão, por sinal, bastante rígida, mas necessária num município onde a maior parte da renda ela advém justamente do turismo, não é, prefeito? É verdade. Você precisa considerar também, e os que me ouvem, que com o dólar nas alturas e a questão da proibição, tanto pela questão sanitária como a questão financeira, né? O euro está nas alturas também. Acho que está chegando, beirando a franja dos R$8. E o turismo interno se aquece, tá certo? É verdade. As pessoas confinadas há mais de 1 ano não têm para onde ir. Vão para onde se sentem seguros. E o marketing da Prefeitura de Maragogi é mostrar que lá a gente, de fato, tem protocolos sanitários, protocolos rígidos, que são monitorados pela Secretaria de Saúde, vacinações que já passam de 1.200. Estamos entusiasmados em vacinar agora a equipe de segurança pública e depois dos professores na 3ª fase, para que a gente possa, aos poucos, Lauro, ir reabrindo
essa economia que é vital tanto para a nossa população como para a própria prefeitura, que só arrecada impostos, por exemplo, o ISS, se evidentemente tiver movimento na economia. Sem dúvidas. Prefeito, e do início dessa pandemia até agora, a gente está falando aí de um impacto direto na arrecadação de Maragogi, numa ordem de aproximadamente quanto? Muito grande, porque nós não tínhamos mais baixa temporada. Isso. O município de Maragogi, Não, através não sofria com a sazonalidade, né, prefeito? Não. Nós tínhamos média e alta temporada. Isso. Né? O município de Maragogi se dava ao luxo, e vai perder, inclusive, isso, porque é o primeiro município mais procurado do Brasil sem aeroporto. Isso. Mas vamos perder essa marca, porque agora estamos construindo o aeroporto. Né? É verdade. Então não vamos mais ter esse troféu. Então, você precisava marcar um Réveillon, um Carnaval, uma coisa desse tipo, uma Semana Santa, com meses de antecedência. Às vezes até em pousadas de charme, que não tinham vagas absolutamente. Né? Hoje, com a crise econômica que se faz ver, importante, com uma retração de mercado, principalmente na área do turismo, que foi quem mais sofreu no mundo. Imagina a França, como não deve estar passando, agora já discutindo a terceira onda, Exato. com tudo que é possível de visitação fechadas, praias e museus, etc. Prejuízo enorme e que tem causado muitos desempregos. Aqui no Brasil não é diferente. Pior, aqui no Brasil nós já tínhamos estabelecido no planejamento estratégico, né, desde a época do ministro Max, que era daqui, bandeiras no sentido de avançar, né, na área do turismo, da capacitação e da oferta de emprego e renda. Nós sofremos um impacto negativo grande e estamos nos virando com criatividade, abrindo espaços dentro desse estreito, dessa estreiteza que a pandemia nos deixou, que é um fenômeno mundial, tá certo? Para não perdermos tudo. Disse o ditado que você perde os anéis, mas os dedos não. Então, Maragogi ainda é saudável, graças a Deus temos os compromissos honrados, tanto com a folha de pagamento, quanto com a questão de investimentos locais, de praças, de ruas, de calçamento, enfim, como também os nossos fornecedores. Ainda assim, podemos dizer que se nós avançarmos com a vacinação, nós voltaremos, não digo ao que era, porque o mundo mudou, mas nós voltaremos, sem dúvida nenhuma, com brevidade, ao que perto do que éramos. Prefeito, o senhor está no seu 4º mandato, sem falar em um mandato de vereador. Quando o senhor olha no retrovisor, qual é a sensação, qual é a análise que o senhor faz? O que é que o senhor vê nesse retrovisor? Eu assumi a prefeitura em 97, foi o meu Perfeito, primeiro mandato. Bom, nós tínhamos um sonho. 96 Achávamos, foi a eleição, né? 96 foi a eleição. É verdade. Né? Em outubro de 97 nós assumimos o primeiro mandato. E nós tínhamos um sonho de que Maragogi, de fato, atingisse o ponto de capital da chamada, na época, Costa Dourada. Exato. Ideia, inclusive, do nosso presidente, Fernando Collor. Né? Então, eu digo, olha, aqui vai ser a joia da coroa. Porque quem tem a beleza natural que Maragogi tem, quem tem aquelas barreiras coralinas fantásticas, quem tem as praias das mais bonitas do Brasil, né? Cito o destaque de Antunes, tá? Que foi capa da revista Viagem de Portugal, na época. Tinha que chegar nisso, desde que tivesse infraestrutura. Então, nós buscamos ir atrás dessa infraestrutura, né? Por estradas, melhorias, calçamento, agora vindo do aeroporto, saneamento, melhor dizendo, porque saneamento, as cidades saneadas casam com o turismo, mas não saneadas e que tem lixo não casam com o turismo, não é um bom casamento. E aí a gente deu o destino adequado ao lixão e saímos evoluindo. Precisamos e fizemos, dotamos a Maragogi institucionalmente, certo? De uma boa evolução, trouxemos a governança pública para o município, agora recente, o primeiro município do Brasil a ter esse conceito, e conseguimos, vamos dizer assim, contaminar a população. E a população, dentro dos seus respectivos conselhos, é que se manifestam, dizendo o que querem e o que precisam e o que não querem. Então, Maragogi atingiu esse estágio, tá certo? De desenvolvimento institucional. Evolui com relação à questão da infraestrutura e bem.
temos grandes parceiros, né, como, por exemplo, recentemente a Equatorial, que tem dotado a matriz energética do nosso município, né, com consequências para o crescimento de hotéis, que temos agora 3 resorts a serem construídos, né? A cidade imprensada entre os 2 rios e o mar, agora com a possibilidade do aeroporto do outro lado da pista, a cidade avança para o outro lado da pista, não é? Vai crescer, será uma nova Maragogi no entorno do aeroporto, que vai ser um marco histórico lá no nosso município, não só lá, na região, é um aeroporto regional, que tem 2 vertentes, né? Tem 2 vertentes. Uma é do turismo. Sim, sem dúvidas. Aquela pessoa que quer descer em Maragogi. A gente vai ter que fazer uma paradinha agora, para o intervalo, mas daqui a pouquinho, 2 minutinhos, e a gente já volta falando sobre esse assunto. A gente volta já já com o nosso ponto contraponto, que está muito gostoso, por sinal. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Ponto e Contraponto, hoje conversando com o prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, que no finalzinho do bloco anterior, prefeito, falava sobre algumas das vantagens que o município passa a ter com a construção do aeroporto. O senhor citou aí 2 vertentes, a vertente do turismo, né, e eu lhe interrompi, inclusive, né? O senhor pode até continuar falando sobre as vertentes e falar sobre a próxima vertente também, que ganha com esse aeroporto. Uma era essa que a gente falou, né? Notadamente para as pousadas de charme. Quem quer descer pela comodidade quer descer em Maragogi, ali dentro do município. E também para outras pousadas de charmes em municípios circunvizinhos, na Bataçu do Pernambuco e no norte de Alagoas. Mas tem outro, sem falar do impacto que se tem da absorção de mão de obra durante 2 anos, né? Sem dúvidas. Impactante, nós vamos contratar. E o resultado que isso fica depois, muitas né? pessoas, são 2 anos de muitas pessoas empregadas numa situação de pandêmica dessa, não é? É verdade. Ainda no turismo, na parte do turismo, prefeito, só para a gente encerrar esse assunto, atualmente Maragogi recebe ali cerca de 80%, 90%, se eu não estiver enganado, né, das pessoas que chegam em Maragogi, vêm por Pernambuco. Eu estou enganado ou não? Não. A grande maioria vem por 2 motivos, né? Tanto por conta do aeroporto do Guararapes, internacional, não é? Não que não seja aqui, mas tem facilidade de voo, tem mais turnover, mais baldeações lá do que no Zumbi dos Palmares. E o segundo, porque eles vêm mesmo de lá. As pessoas vêm tanto de Pernambuco como de outros lugares, Brasília, enfim, Belo Horizonte, eles descem lá. Então, são 2 motivos, os próprios pernambucanos, tá, e adjacências, e também os que vêm que descem lá. Então, realmente, a massa, eu não diria 90%, mas uns 80% vem de lá. Perfeito. Outro peso do aeroporto, certamente, será no escoamento da produção agrícola e rural que temos ali no nosso município. E que não é pouca, não é, prefeito? Não é muita, não é? É verdade. Lá e nos municípios vizinhos, É verdade. Com a questão da reforma agrária, da instalação de assentamentos, nós temos 18 assentamentos que congregam 21 fazendas, muitos deles produzem. E então, teremos um escoamento importante. Está, inclusive, descrito no projeto do aeroporto, não é? Os armazéns que vão acomodar esses setores. Estamos abrindo agora uma ceazinha, exatamente para facilitar esse fluxo de produção. Eu lembro que quando eu fui gerente de comunicação do INCRA, na época que Ricardo Vitório era o superintendente aqui. De saudosa memória. Sim, aí nós íamos muito lá naquela região e visitávamos cada um dos assentamentos, e aquilo é de uma riqueza impressionante, não é, prefeito? Tem deles que têm uma autossuficiência que chega a impressionar. Eles têm tudo no assentamento, né? Inclusive até padaria. Então, aquele ali é uma circulação de mercadoria agora com vamos dizer, o investimento que fizemos em estrada e rodagens naquela região. Eles drenam a produção com muito mais facilidade, porque você sabe que aquela região de Maragogi chove e muito. Isso. Barreiros, que se chama Cidade dos Barreiros, é a 3ª queda pluviométrica do país. E Maragogi é vizinho. Correto. Tivemos no ano passado 3.000 milímetros de chuva. Acho que vamos atingir a mesma média esse ano. E quando chove muito, estraga muita estrada. E a gente precisa se esforçar para escoar e também armazenar
essa produção que certamente vai gerar também emprego e prender o homem no campo. Sem falar, o senhor citou aqui no nosso intervalo uma coisa que eu achei interessante, sem falar também na escoação do pescado. Aí o senhor fez assim um exemplo muito bacana, quer dizer, com o aeroporto, a gente pode pegar o nosso pescado aqui, embarcar ele pela manhã e o cara lá em São Paulo à tarde já pode comer, já pode experimentar desse pescado, né, prefeito? Exatamente. Poderão ter o privilégio de sem estar em Maragogi, né? Isso. Degustar as delícias que Maragogi, que é um grande polo culinário, produz, né? Não só pescados diferenciados, como hortifruti granjeiro, como frutas, como a fruticultura, que tem se desenvolvido muito, e como os tradicionais bolinhos de goma que se faz lá em São Bento, que tem uma grande aceitação no mercado brasileiro. É verdade. Esse aeroporto, ele se discute, salvo a minha memória falha, não me engana, há quase 20 anos, uns 17, 18 anos. E agora, aí na sua gestão, né, ele vai ser entregue, né? Como é que o senhor avalia isso? Olha, foram mais de 20 anos. Era ainda do projeto Costa Dourada. Nós tivemos vários projetos que não desencantaram, não saíram do papel, não avançaram. E aí, por estímulo e iniciativa do governador, Renan Filho, né, ele destinou para ali 120 milhões de reais de recursos próprios. 100% do governo estadual, né? Recursos próprios. Perfeito. E se escolheu uma área em conjunto, não é? Ele desapropriou essa área e nós já iniciamos a construção do aeroporto, né? Agora deu uma parada porque tem chovido muito lá. E a gente tem obras de drenagem muito grandes. Mas tem evoluído, a gente torce para nesses 2 anos e meio, ainda nesse mandato, a gente inaugurar o que será uma grande revolução do ponto de vista de mercado turístico e também de drenagem de produção, não tenho dúvida. Afora, para a região, né, o consumo de trabalhadores, a absorção dessa mão de obra, que aí, por conta das construções de hotéis, de pousadas, de casas, já estão assim bastante treinados. Nós temos lista de mais de 400 pedreiros na nossa Secretaria de Trabalho e Geração de Renda, aptos a serem absorvidos na construção desse aeroporto. Que perfeito. Prefeito, quero agradecer, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas quero deixar aqui as portas da nossa TV Ponta Verde, do Sistema Opinião como um todo, abertas ao município de Maragogi como um todo, tá? Olha, foi uma satisfação muito grande. Tinha tempo que eu não frequentava, então, essa nossa TV Ponta Verde, e eu estou à disposição. Penetra numa classe que interessa muito, né? A comunidade, a Maragogi, e faço questão de vir outras vezes, nesse ponto e contraponto, né? Programa tão importante e tão difundido aqui na nossa região. Vai aí o meu agradecimento a todos vocês e todos tenham uma boa noite. Sempre que quiser, pode vir aqui nos visitar. Boa semana para o senhor. Muito obrigado. Uma boa semana para você também que está em casa. Eu me despeço agradecendo aqui ao nosso parceiro comercial Fabricato Móveis. Tenham todos uma semana maravilhosa. No próximo sábado, a gente volta a se encontrar aqui no nosso Ponto e Contraponto. Tchau, tchau e até lá.